Yo ho, all hands, hoist the colors high, heave ho, thieves and beggars, never shall we die. E aí pessoal do canal Universo Antares, bem-vindos de volta a mais um vídeo, bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todas as histórias do H.P. Lovecraft. E no vídeo de hoje nós vamos analisar uma história muito maneira, com o título de O Horror na Praia de Martin. Esse conto ele foi escrito em 1922 com parceria do Lovecraft e a Sonia H. Green, que mais tarde, viria a ser conhecida como a esposa do Lovecraft. Então aqui, se eu não me engano, eles ainda não eram casados. Esse conto ele foi escrito em 1922 e aí ele foi publicado pela primeira vez em 1923 na Weird Tales, mas eu não sei o título que ele foi publicado, só para vocês terem uma ideia, foi o título original, O Conto da Praia de Martin. Esse é o título que ele foi publicado, mas o título de hoje, o título que a gente conhece, pelo qual a gente conhece o conto hoje em dia, é O Horror na Praia de Martin. E eu não sei se eles eram casados aqui. Se não me engano, eles se casam em 1924, não sei. Não, mas de qualquer forma é um conto colaborativo e é muito interessante, maneiríssimo. A gente tem... Vamos lá, qual que é a história do conto? A gente tem um personagem, que ele é um capitão de um navio, uma espécie de baleeiro. Ele consegue pescar uma criatura gigantesca, brother. Assim, tipo, muito grande mesmo. E completamente alienígena, assim, que tem características alienígenas, Porque os naturalistas da região, os cientistas, eles tentam estudar, e eles de fato percebem características muito estranhas, como por exemplo 6 pés, uma espécie de pés, mas a ausência de barbatanas, enfim, aquela coisa bem Lovecraftiana mesmo, apesar daqui ser bem mais descritivo. E o capitão deixa esse barquinho dele ancorado, porque ele começa a ganhar muita atenção, e aí ele deixa o barco dele ancorado com essa criatura numa espécie de museu. E aí, do nada, um certo dia, o cara lá, o vigia, que tá vigiando lá o museu e tudo mais, a parada toda, ele some com o barco. Não o cara, exatamente, mas o barco simplesmente some, e some com ele junto esse vigia, esse guarda, numa noite tempestuosa. E aí o capitão fica tipo assim, pô, mano, tô bolado aqui, mas beleza, tem que voltar ao trabalho. Vale salientar que esse espécime, ele parecia ser um infant, ou seja, uma espécie de bebê, cara, tipo assim, de um filhote dessa espécie. E aí ele some, e aí depois o cara não tem o que fazer, tem que voltar enfim, para os seus afazeres lá na estalagem e tudo mais. Ele começa a falar com os cientistas, até que tem um episódio que é o personagem que está narrando, ele é uma das testemunhas, em que eles ouvem, numa noite de lua cheia, em que os raios da lua atravessam o oceano, eles veem uma ondulação e um grito horrendo, e aí os salva-vidas eles correm para ajudar o que quer que esteja se afogando, a pessoa que esteja se afogando, e jogam a corda com as suas, enfim, com a boia, E aí o que acontece? Eles começam a puxar, eles sentem que alguma coisa pegou, eles começam a puxar a corda. Só que a corda fica estranhamente rígida, ou seja, alguma coisa está fazendo força contra a corda. Eles ficam bolados, assim, os dois salva-vidas, eles pedem ajuda da população, incluindo o Capitão Orne. Ele chega assim, não, deixa eu ajudar. E todo mundo pega e começa a fazer força, assim, como se fosse, de fato,
um cabo de guerra mesmo, eles não conseguem puxar. E aí eles entendem, ó, isso aqui não é humano, não, tem alguma outra coisa, algum outro bicho aqui, uma baleia, um submarino, sei lá. Eles começam a puxar e cada vez mais pessoas vêm ajudar, até que finalmente o Capitão Warner fala assim, ó, vai pegar o barco e vai ajudar, eu vou controlar aqui a situação. E aí, enquanto eles estão indo lá, pessoas que estão na estalagem, elas estão vendo assim de fora, elas estão completamente aturdidas, porque elas veem que é quase como se a corda ela ganhasse um aspecto tentaculoso. E aí o capitão, o que ele faz? Ele tenta tirar a mão da corda e tá preso, tá completamente preso. Ele olha assim, ele tenta tirar a mão da corda e não consegue. Os salva-vidas, todo mundo olha assim, tenta fazer o mesmo, eles ficam absurdamente, tipo assim, ferrou. E aí eles começam a ser arrastados pelas ondas, assim, tipo, pela força, e ser dragados mesmo pela onda. Primeiro vai para os calcanhares deles, tentam absurdamente, começam a gritar. Depois eles vão para... A onda chega, né, nos quadris, e depois eles são engolidos. Simplesmente eles vão sendo engolidos. Imagina, dezenas e dezenas de pessoas sendo engolidas porque não conseguem soltar a corda. E aí o conto termina com uma tempestade que assola a região e cobre a lua. E as pessoas não conseguem mais ver essas agora vítimas de afogamento que vão uma por uma desaparecendo. Só que lá no finalzinho, no horizonte, eles conseguem ver um olho maligno. E esse olho acaba dragando essas pessoas e se forma um redemoinho. E é quase como se o personagem tivesse escutado uma risada maquiavélica e você fica, caramba, o que aconteceu? Esse é um conto muito divertido, muito maneiro. Poucas pessoas conhecem esse conto. Eu não tinha lido, não sabia da existência dele, mas que bom que eu não sabia, porque agora eu sei da existência dele e vocês também sabem. Fica a recomendação e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!